louvando a bondade de Deus, baseado nesse Salmo 34. Esse salmo ele faz uma referência de um acontecido que está relatado lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 21. Esse salmo é baseado na história de Davi, quando Davi, na presença de Abimeleque, do rei Abimeleque, ele foge, ele se fingiu que estava louco, e por isso o rei Abimeleque o mandou embora depois de sair. A grande questão é que Davi nesse episódio, ele estava fugindo de Saul, porque ele recebe a notícia que Saul quer tirar a sua vida, por causa do ciúme de Saul, e ele vai até o rei Abimeleque, ali se finge de louco, para também não ser morto, porque na verdade era um povo filisteu. Então Davi se finge de morto e ele consegue sair com vida dali, devido a esse fingimento que ele acaba executando. E nesse momento Davi vai escrever este salmo em gratidão a Deus, reconhecendo a bondade de Deus. É interessante que Davi, no salmo, no primeiro versículo, Davi resolve que deve bendizer ao Senhor. Ele decide que deve bendizer ao Senhor em qualquer época, em qualquer circunstância da sua vida. Olha comigo: bendirei o Senhor, versículo 1, bendirei o Senhor em todo o tempo, em qualquer circunstância, em qualquer época, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. É uma decisão que Davi toma, isso refletindo a sua experiência na sua fuga. Então ele tem a mão forte do Senhor, o guardando, o livrando e o protegendo, e o reconhecimento dele é tanto que ele decide em qualquer época, em qualquer circunstância, louvar a Deus, sempre. Ele diz que sempre o louvor estará nos seus lábios. O versículo 2: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Então ele diz que o louvará, e ele não só diz que vai louvá-lo para todo sempre, mas demonstrando que ele provou da bondade de Deus, mas ele também convida os aflitos a se ajuntarem a ele com alegria e com louvor à grandeza do nome de Deus. Ele diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Então ele convida os humildes, o ouvirão e se alegrarão. Versículo 3: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Ele faz esse convite para todos louvar o nome de Deus, porque ele tem provado da bondade de Deus. Essa é a primeira decisão que ele toma, em qualquer época, em qualquer circunstância. E talvez você deva estar dizendo aí: mas quais são essas circunstâncias? Você não vai apontá-las? Não, qualquer circunstância que você esteja passando, em qualquer tempo, em qualquer época que nós estamos passando. Nós já vivemos vários momentos, bons e ruins, momentos angustiantes, momentos de muita alegria, momentos de muita tristeza, de choro, de lágrimas, abundantes lágrimas, mas que em todos esses momentos e tempos, que a nossa decisão não seja em murmurar, que a nossa decisão não seja em reclamar, mas que a nossa decisão seja em reconhecer a bondade de Deus, que o Senhor tem nos preservado. Eu conversava com meu amigo e irmão Pastor Zivaldo ontem sobre um assunto. Eu disse para ele: Pastor Zivaldo, nós dentre muitos somos preservados pelo Senhor, porque na verdade nós reconhecemos que de muitas coisas o Senhor nos livrou e não nos permitiu estar dentro. Então esta é a prova da preservação de Deus ao nosso favor. Muitos queriam estar em certos lugares, mas diante de Deus eram os piores lugares para se estar. Porém o Senhor, Ele tem preservado os seus filhos. E Davi, reconhecendo a bondade de Deus, ele convida então os humildes, ele convida então os aflitos para engrandecer o Senhor com ele, e a toda uma lhe exaltar o nome de Deus. Então ele convida.
Ele convida para louvar a Deus, e esse louvor deve ser um louvor contínuo, esse louvor deve ser o dia inteiro, esse louvor deve estar lembrando das orações que sempre oraram e das respostas que Deus sempre tem feito. E aí Davi vai mostrar a razão da sua alegria, e ele vai mostrar a razão de ter provado da bondade de Deus no versículo 4, olha comigo: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ele diz que buscou o Senhor, e o Senhor o acolheu. E o Senhor não só o acolheu, mas o Senhor o livrou de todos os seus temores. O grande segredo de nós estarmos livres dos nossos temores é buscar ao Senhor, é esta dependência de Deus, é a dependência constante de Deus. A gente na verdade perde muito tempo buscando algum subterfúgio, buscando alguma saída, mas infelizmente nós buscamos saídas e subterfúgios em lugares errados. Davi está nos mostrando qual é o segredo dele ter conhecido e reconhecer a bondade de Deus, é que ele buscou ao Senhor, e ele disse que o resultado dele buscar ao Senhor, ele está testemunhando da bondade de Deus, que o Senhor o acolheu e livrou de todos os seus temores. Então ele vai dizer: contemplai os seres e os sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Aqui dá uma ideia de quando Moisés subiu no monte para trazer os mandamentos de Deus, as tábuas do mandamento. Quando Moisés fala com Deus face a face no Antigo Testamento, e vai mostrar que Moisés ele volta com o rosto iluminado, que o povo não consegue olhar para ele. O que Davi está querendo nos dizer aqui nesta manhã, que quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus em oração, quanto mais eu buscá-lo, quanto mais intimidade eu tenho com Ele, esses sereis iluminados, é esta intimidade, eu estarei mais perto de Deus, eu estarei mais parecido com Ele, eu estarei mais esclarecido das coisas e das obras e das grandezas de Deus. É essa intimidade que Davi está dizendo. É se contemplar e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Esta intimidade, esta aproximação de Deus que Davi está querendo dizer aqui. Se aproximar de Deus. A gente, ser humano, temos a facilidade de se apegar em muitas coisas, com muita rapidez. E quão difícil é a gente mortificar a nossa carne em oração. Quanto é difícil. A gente na verdade procura todos os meios, e por último, quando a gente lembra, a gente vai orar. Aí não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem solução. A gente diga assim: é só Deus mesmo. E é verdade, tem situações que é somente Deus, só Deus. Mas Davi está dizendo que se aproxime de Deus. Não se aproxime só em algum momento, em alguma ocasião. Ele está convidando o povo para estar sempre diante de Deus, o dia inteiro, em todo tempo, em toda época, em qualquer circunstância. É sempre. Não busque a Deus no contra-gota, não busque a Deus somente no teu desespero. Busque a Deus reconhecendo e provando a bondade de Deus. Ele vai dizer aqui no versículo 6: clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Ele está demonstrando que ele provou a bondade de Deus. Ele diz que clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E aqui a ideia, preste bem atenção nisso aqui. A ideia que Davi está dando aqui é que Deus está pairando sobre ele e o cercando, não permitindo que nenhum dardo, não permitindo que nenhum inimigo se aproxime de Davi. É como que se Deus estivesse abraçando a Davi, sendo a fortaleza de Davi. Isso é lindo. Ele declara que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está temendo o que, irmão? Qual que é o teu temor?
Qual que é o teu temor? O Salmo 91 vai dizer que o Senhor acampa os seus anjos, o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que nós não venhamos tropeçar em alguma pedra. É tirando os obstáculos do nosso caminho, ó. Aqui Davi está dizendo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. E ele continua, versículo 8, olha comigo: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Refugiar aqui é se esconder. Já viu a criança que está com medo de alguma coisa? O que ela faz? Ela vai atrás do pai, não vai? Para se esconder, para se proteger, não é assim? Bem-aventurado o homem que nele se refugia, se esconde nele, se protege nele, colocando Deus como a sua fortaleza, colocando Deus como seu protetor. E Davi, provando da bondade de Deus, ele declara como que esta bondade de Deus acontece e se manifesta na vida daqueles que o temem. Ele mostrando. Então ele convida mais uma vez, versículo 9, olhe comigo: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada. Na nossa fragilidade humana, na nossa ótica humana tão precária, tão pobre, parece que às vezes está faltando tudo, não é? Parece que a minha alegria subsiste naquilo que eu possa ter ou possa conquistar, não é? Às vezes acontece com a gente como ser humano. É porque a gente esquece que quem tem o Senhor tem tudo. E as adversidades da vida bloqueiam a nossa mente e bloqueiam a nossa visão. Então nós não conseguimos perceber e ter a percepção que Deus em certas ocasiões é tudo, e nessas certas ocasiões nós ficamos cegos e sem entendimento. Então é por isso que Davi pede para que louvemos ao Senhor, bendizemos ao Senhor em todo tempo, o dia inteiro, porque a nossa mente, o nosso coração, não haverá brechas para olharmos para as circunstâncias da vida, e que todos nós estamos sujeitos. Mas ele diz: temei ao Senhor, ó vós seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então ele vai deixar bem claro aqui, versículo 10: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Nenhum. Então não se desespere, fique tranquilo, que bem nenhum vai te faltar. Ah, irmão Cristo, você não sabe o que eu passo, a minha luta, a minha vida. Ah, meu irmão, eu sei que você já passou por dificuldades, eu sei que você ficou limitado em várias ocasiões de sua vida, mas se lembre que a resposta de Deus chegou. Você percebeu isso? Que Deus abriu uma porta, que Deus abriu um escape. Se lembre disso, que Deus esteve presente, você está aqui, você não morreu, você não abandonou o Senhor. Sabe por quê? Porque é puramente a graça de Deus te cercou e cuidou de você, a provisão de Deus, a resposta de Deus. Deus atendeu você no momento que você menos esperava. Deus estava lá te cercando. E às vezes Deus fica em silêncio, sabe para quê? Para nos ensinar. O que? Ensinar, depender dele exclusivamente. Não dependa do teu trabalho, não dependa do teu intelecto, não dependa da sabedoria, do conhecimento que você tem, não dependa do bom salário que você recebe, da sua boa promoção, não dependa daquilo que tudo que está dando certo. Dependa exclusivamente de Deus, porque assim então nada, nenhum bem lhe faltará. Então você provará a bondade de Deus dia após dia. Dá uma respirada aí. Pronto, já provou da bondade de Deus. Levantou? Cafezinho preto na mesa? Já provou da bondade de Deus.
Opa, fiquei doente, fui curado. Já provou da bondade de Deus. Ah, paguei todas as minhas contas, não sobrou nada. Já provou da bondade de Deus. E ele diz então que o leãozinho sofre necessidade, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. E aí Davi convida mais uma vez, versículo 11: vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz, empenha-te por alcançá-la. Quer provar da bondade de Deus? Então, refreia a língua do mal. Quer provar da bondade de Deus? Refreia a língua de falar dolosamente. Falar dolosamente é prejudicar, é maldizer. Não faça isso. Quer provar da bondade de Deus? Versículo 14: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Vocês querem provar da bondade de Deus? Então vinde, pratiquem o bem, procurem a paz e empenha-te por alcançá-la. Então eu provarei da bondade de Deus. A manifestação de Deus será sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre tudo aquilo que é teu. Busque a paz, empenhe-te em alcançá-la. Aparta-te do mal, pratica o que é bom. A classe B está indo para o mal, fazendo tudo que é maldoso. Vá para a classe A, procure tudo que é bem, pratique o bem e procure alcançá-la. E aqui procurar alcançá-la é a palavra que Davi usa, o termo é se esforce. Procure como você estivesse procurando um tesouro. Se empenhe, lute, se gaste para que você alcance. E viveremos esta experiência contínua da bondade de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Que a cada dia possamos provar a bondade de Deus e reconhecer que estamos provando da bondade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos.